Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus para toda a humanidade, registrada em escritos realizados por homens, sob a inspiração do Espírito Santo, na qual estão contidos os preceitos divinos para uma jornada segura e feliz na vida social, moral e espiritual para qualquer pessoa que nela creia. Nesta lição definiremos o termo Bíblia no ponto número 1. No ponto número 2 da lição, identificaremos as características redacionais exclusivas da Bíblia. E finalizando o nosso estudo, veremos a composição dos livros da Bíblia Sagrada. Definição do termo Bíblia. A definição etimológica é a seguinte: considerando o termo grego biblos, esta palavra significa uma coleção de livros agrupados de forma única e sistematizada, ou seja, a Bíblia é uma composição de vários livros, ou seja, uma biblioteca. Já a definição espiritual, a Bíblia Sagrada é a voz de Deus para toda a humanidade, registrada em escritos realizados por homens, sob a inspiração do Espírito Santo, na qual estão contidos preceitos divinos para uma jornada segura e feliz na vida social, moral e espiritual para qualquer pessoa que nela creia. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. No ponto 2 da lição, nós vamos agora identificar as características redacionais exclusivas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a principal fonte onde Deus se revelou para a humanidade, pois o ser humano, com toda a sua inteligência, não é capaz de conhecer o Senhor em toda a sua plenitude, e assim faz-se necessário que o conheçamos segundo o que ele fala nas Sagradas Escrituras e, portanto, leia a Bíblia para conhecer o Senhor. E neste sentido, uma das características predominantes na Bíblia é que ela é a revelação da palavra, da voz de Deus. E Deus é amor. E com base nesta virtude, o Eterno então resolveu revelar sobre si mesmo e principalmente revelar a sua vontade na forma escrita, pois o verdadeiro autor intelectual e espiritual da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. E assim, homens escolhidos por Deus registraram o que Deus revelou
não só a eles, mas por extensão a toda a humanidade. Na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 ao 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Outra característica que nós encontramos na Bíblia é a sua inspiração. O Eterno, como o autor intelectual e espiritual das Escrituras, escreveu a Bíblia utilizando como meio material homens inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Eterno conduziu os escritores, cada qual com as suas virtudes e limitações, a escrever o que o Espírito Santo julgou ser revelado para a humanidade. A harmonia dos escritos bíblicos dos 40 autores materiais da Bíblia, elaborados em diferentes épocas, com larga diferença de anos, tipifica então a precisão e a exatidão das palavras que o Espírito Santo desejou registrar nas Escrituras, utilizando então sonhos, visões, a voz de Deus, experiências humanas, etc. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo então coisas espirituais com espirituais. Outra característica da Bíblia é a sua inerrância. Deus é santo e perfeito, e sendo o Espírito Santo o autor intelectual e espiritual da Bíblia Sagrada, esta também se apresenta numa configuração de perfeição. Isto é, não contém erros em seus aspectos teológicos, históricos, epistemológico, ou seja, o estudo do conhecimento. A epistemologia é o estudo do conhecimento, mas sobretudo espiritual, se caracterizando então como um livro, a palavra de Deus, absolutamente confiável e verdadeira. Portanto, aí estão as três principais características da Bíblia Sagrada. É a revelação de Deus para a humanidade, ela foi inspirada, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram esta palavra e ela é inerrante, ou seja, não contém erros. Passemos agora para o item 3 da lição, que fala sobre a composição da Bíblia. A Bíblia Sagrada ela é composta por 66 livros, dividida em duas subcoleções de livros, sendo a primeira denominada de Antigo Testamento, com 39 livros, e a segunda denominada de Novo Testamento, com 27 livros. No Antigo Testamento, se configura predominantemente como uma aliança pactuada entre Deus, o Criador de todas as coisas, e Israel,
a nação escolhida para ser um modelo sacerdotal para as demais nações, de forma a revelar quem é Deus, seus atributos morais e naturais, sua vontade, que deve ser obedecida pelos homens, suas bênçãos e cuidados para com o povo escolhido para se relacionar com ele e adorá-lo. O Antigo Testamento tem subdivisões e nós podemos ver através aí do slides em que ele se divide no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros históricos, nas poesias, sabedoria e poesias, e nos livros proféticos. Portanto, o Antigo Testamento, nestas 2 primeiras linhas aí do slide, nesta representação desta prateleira, estão aí, então, as divisões do Antigo Testamento. O Pentateuco, também conhecido como Torá, é o termo hebraico, é composto por 5 livros. Contém leis e instruções que Deus deu a Moisés para Israel e a consolidação da aliança de Deus com esta mesma nação, visando esta ser, então, uma nação sacerdotal e modelo para as demais nações quanto ao relacionamento e adoração ao Senhor Yahvé, o nome hebraico de Deus. Depois nós temos os livros históricos. Esses livros históricos se compõem de 12 livros e contêm relatos da historicidade de Israel, desde a conquista da terra prometida, Canaã, o tempo de governo de Israel por juízes, os períodos do reino unificado e dividido de Israel, a queda para os impérios mundiais da Síria e da Babilônia, o período do exílio babilônico, o retorno à terra prometida durante o Império Persa e a história de 2 mulheres de fé que ajudaram o seu povo diante de grandes aflições, no caso, Ruth e Esther. Temos também aí os livros de sabedoria e poesia, composta também por 5 livros que exprimem em linguagem poética os atributos naturais de Deus, onisciência, onipresença e onipotência, bem como os seus atributos naturais, bondade, amor, justiça, paciência, e também registra conselhos práticos de ordem moral, social e espiritual para os homens se relacionarem com Deus e com o próximo. No final, no Antigo Testamento, dos 39 livros, nós temos os livros proféticos. É composto por 17 livros que nos mostram homens chamados por Deus para anunciarem a mensagem divina em diferentes épocas para o seu povo, diversos ouvintes e nações, contendo então advertências, exortações, julgamentos, sentenças, consolações, etc. Destes 17 livros, 5 livros se referem aos chamados profetas maiores. E porque eles escreveram, e por que é chamado profetas maiores? Pois escreveram o maior volume de mensagens em seus respectivos 12 livros. E os profetas menores se referem então a 12 profetas que escreveram menor volume de mensagens em seus respectivos livros. Então eu vou aqui mencionar rapidamente mais essa subdivisão. Por exemplo, o Pentateuco, ele contém 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e também Deuteronômio. Dos livros históricos, nós temos Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis,
Primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, encerrando então aí os livros históricos, os livros de sabedoria e poesias, também chamados poéticos. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quanto aos livros proféticos, os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5 profetas maiores, e 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. E fechando então o Antigo Testamento, nós vamos encontrar Malaquias. Neste sentido, nas nossas notas de aula, vocês podem então consultar um quadro sinótico desse Antigo Testamento com os respectivos livros, a data em que eles foram escritos, está nesse quadro sinótico, quem é o autor, o propósito da escrita do livro e os versículos chaves. E, portanto, um exemplo aqui, eu vou pegar como um exemplo o livro de Gênesis. Ele foi escrito em 1521 a.C. O autor, Moisés. O propósito, registrar o momento em que Deus criou o mundo, o seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. Alguns versículos chaves são Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Então, vocês podem encontrar este quadro sinótico nas nossas notas de aula. Com relação ao Novo Testamento, o Novo Testamento, então, ele se configura predominantemente como uma nova aliança pactuada entre Deus, Jesus, e toda a humanidade. Judeus e não judeus, no caso, gentios. De forma, então, a revelar que Jesus é o Messias, revelado no Antigo Testamento, que veio a este mundo na forma humana para salvar a humanidade da condenação eterna, redimindo os pecados destes através da sua morte e derramamento de sangue na cruz do Calvário. Além desta mensagem principal, os livros e cartas contidas no Novo Testamento relatam a história da igreja primitiva e orientam as lideranças e seguidores sobre temas eclesiásticos, doutrinários, sociais, morais e espirituais. Com relação a essa subdivisão, aí nós temos neste mesmo slide, na linha 3 e linha 4, desta simbólica prateleira, a divisão dos livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento ele possui 27 livros, divididos em 4 conjuntos de livros, a saber, o Evangelho de Cristo, composto segundo a ótica de 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, e o livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva do primeiro século, perfazendo então um total de 5 livros. Na sequência, nós temos então as cartas do apóstolo Paulo, composta de 13 cartas, sendo 9 cartas endereçadas às igrejas constituídas pelo referido apóstolo no mundo antigo conhecido, e 4 cartas para as lideranças pastorais, que orientam as igrejas, lideranças e membros sobre temas eclesiásticos, doutrinários, sociais, morais e espirituais.
Temos também as cartas gerais, composta de 8 cartas, escritas por líderes da igreja para orientar lideranças e membros da igreja, também sobre temas eclesiásticos, doutrinários, sociais, morais e espirituais. E temos o livro de Apocalipse, escrita pelo apóstolo João, registra as visões que ele teve na ilha de Patmos sobre os acontecimentos escatológicos dos últimos dias, quando lá estava preso. Da mesma forma, vocês vão encontrar nas nossas notas de aula o quadro sinótico, que apresenta as divisões e subdivisões do Novo Testamento. E nesse sentido, nos evangelhos, ou melhor dizendo, no Evangelho de Cristo, nós temos 4 evangelistas que escreveram o Evangelho de Cristo segundo a visão de cada um. E nós podemos mencionar então Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva. Nas cartas de Paulo, nós temos em número de 13, nós temos então Romanos, carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, carta de Tito, carta a Tito, carta a Filemon. E, portanto, aí nós temos estas 13 cartas que também são denominadas como epístolas. Nas cartas gerais, então nós temos a carta aos Hebreus, são cartas gerais, carta aos Hebreus, cartas de Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, carta de Judas e, por fim, nós temos como um livro de profecia o livro de Apocalipse. No quadro Sinóticos em nossas notas de aula, no Antigo Testamento, como eu li com relação à data, autor, propósito e versículo-chave de Gênesis, eu vou ler agora do Apocalipse, para que vocês tenham um exemplo. O livro de Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo, portanto, na nossa era. Foi escrita pelo apóstolo João e tem como propósito revelar a conquista, ou melhor dizendo, revelar a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos crentes com relação às últimas coisas que estão para acontecer na história da humanidade. O versículo-chave, capítulo 1, versículo 3. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que a Bíblia Sagrada é a principal fonte onde Deus se revela na forma escrita para a humanidade, pois o ser humano, com toda a sua inteligência, não é capaz de conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. 40 pessoas em épocas diferentes, sob a inspiração do Espírito Santo, isto é, o sopro de Deus, escreveram as revelações do Senhor, nosso Deus. O Espírito Santo é o autor supremo das Escrituras. Aprendemos também que a doutrina da Bíblia é inerrante, melhor dizendo, no sentido de ser harmoniosa e perfeita,
pois o seu autor, o Espírito Santo, é perfeito, conferindo então às Escrituras um caráter de confiabilidade e absoluta verdade divina. Por fim, vimos que a Bíblia é composta de 66 livros, divididos em 39 livros para o Antigo Testamento e 27 livros para o Novo Testamento. Ame a Bíblia. Leia a Bíblia. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Doutrina de Moisés. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.